Hoje temos um convidado muito especial, que aliás é um colaborador habitual do Museu do Neorrealismo, o Dr. Domingos Lobo. É difícil falar do percurso dele, porque ainda agora estávamos aqui a contar algumas histórias, porque é um percurso muito extenso, muito longo. É ator, encenador, ensaísta, poeta, dramaturgo, tem mais de 30 obras publicadas, tem-se dedicado muito ao estudo também do teatro neorrealista. Enquanto ator e encenador, trabalhou com alguns dos mais conhecidos, e ainda agora estávamos aqui a contar histórias do Teatro do Gerifaldo, com o Couto Viana, que foi uma grande companhia, sobretudo nos anos 70, 80, mas trabalhou com atores muito conhecidos, mas nos últimos anos tem-se dedicado sobretudo no campo artístico à encenação e também sempre ao estudo e à publicação, e enquanto poeta e enquanto dramaturgo. É uma personalidade que é preciso conhecer melhor, ele próprio, embora hoje venha aqui falar de um outro autor e de uma outra obra, de Luís de Sá Monteiro, e em particular a peça Felizmente ao Luar, mas realmente, Domingos, quero dizer que é uma honra receber, e sem dúvida que a tua presença é um ponto alto na nossa programação. Obrigado por teres vindo. Eu que agradeço o convite, obrigado. Então, bom dia a todos. Eu vou começar por vos ler um poema que vocês provavelmente conhecem, é muito conhecido, é um dos poemas do Herberto Helder mais conhecido. Devia estar aqui a capa do poemático, onde vem este poema, mas eu emprestei a um amigo que achou que era mais importante estar na biblioteca dele do que na minha, mas não devolveu, e eu, em substituição, pus ali o Fotomaton e Vox, também de verdade. O poema intitula-se O Ator. Desculpem, tenho que mudar de óculos. O ator acende a boca, depois os cabelos, finge as suas caras nas poças interiores. O ator põe e tira a cabeça de búfalo, de veado, de rinoceronte. Põe flores nos cornos. Ninguém ama tão desalmadamente como o ator. O ator acende os pés e as mãos, fala devagar. Parece que se difunde aos bocados. Bocado estrela, bocado janela para fora. Outro bocado gruta para dentro. O ator toma as coisas para deitar fogo ao pequeno talento humano. O ator estala como sal queimado, o que rutila, o que arde destacadamente na noite é o ator. Com uma voz pura, monotonamente batida pela solidão universal. O espantoso ator que tira e cola e retira o adjetivo da coisa, a subtileza da forma, e precipita a verdade. De um lado extrai a maçã com a sua divagação de maçã. Fabrica peixes mergulhados na própria labareda de peixes. Porque o ator está como a maçã. O ator é um peixe. Sorri, assim o ator, contra a face de Deus. Ornamenta Deus com simplicidades silvestres. O ator que subtrai Deus de Deus e dá velocidade aos lugares aéreos. Porque o ator é uma astronave que atravessa a distância de Deus, embrulha, desvela. O ator diz uma palavra inaudível. Reduz a umidade e o calor da terra à confusão dessa palavra. Recita o livro, amplifica o livro. O ator acende o livro, levita pelos campos
como a dura água do dia. O ator é tremendo. Ninguém ama tão rebarbativamente como o ator, como a unidade do ator. O ator é um advérbio que ramificou de um substantivo. E o substantivo retoma e gira, e o ator é um adjetivo. É um nome que provém ultimamente do nome. Nome que se murmura em si e agita e enlouquece. O ator é o grande nome cheio de holofotes. O nome cega, que sangra, que é sangue. Assim o ator levanta o corpo, enche o corpo com melodia. Corpo que treme de melodia. Corpo de ninguém que ama tão corporativamente como o ator, como o corpo do ator. Porque o talento é transformação. O ator transforma a própria ação da transformação. Solidifica-se, gaseifica-se, complica-se. O ator cresce no seu ato, faz crescer o ato. O ator ratifica-se. É enorme o ator com a sua ossada de base, com suas tantas janelas, as ruas. O ator com a emotiva publicidade. Ninguém ama tão publicamente como o ator, como o secreto ator, em estado de graça, em compacto estado de pureza. O ator ama em ação de estrela, ação de mímica. O ator é um tenebroso recolhimento de onde brota a pantomima. O ator vê aparecer amanhã sobre a cama, vê a cobra entre as pernas, o ator vê fulminantemente como é puro. Ninguém ama o teatro essencial como o ator, como a essência do amor do ator, o teatro geral. O ator em estado geral de graça. Herberto Helder. Então, vou começar por vos falar primeiro, vamos enquadrar o Felizmente ao Luar no tempo em que decorreu a sua gestação. É um período perturbado por vários acontecimentos históricos, não só em Portugal, mas também no resto do mundo. A peça foi publicada em 1961 e podemos considerar que é o Anos Horríveis do Salazar, do Estado Novo. O ano de 1961 foi para o regime salazarista um anos horríveis. Ano em que o poder do ditador foi fortemente abalado pelos diversos acontecimentos internos e externos que puseram em causa a fortaleza de silêncio e medo que o Estado Novo e a sua polícia política ergueram no país com suprema violência desde 1933, sobretudo desde a aprovação da Constituição de 1933. Nesse ano de viragem, a Guerra Fria entre a União Soviética, sobretudo, e os Estados Unidos da América prossegue. Os bombardeamentos atómicos são condenados pela ONU, que os considera crimes contra a humanidade. Em referendo, a França, a Argélia aprovam
a autodeterminação da colónia francesa, que dá origem à criação do exército secreto dos colonos, que defendiam a continuidade da Argélia como colónia francesa, e depois há a Guerra Civil, como sabem, terrível, neste período. É capturado na Argentina o nazi Adolfo Eichmann, o qual será julgado e condenado em Israel. Forças anticastristas treinadas pelos Estados Unidos desembarcam na Baía dos Porcos, em Cuba, e são vencidos pelo exército de Fidel Castro. Yuri Gagarin realiza com êxito o primeiro voo espacial, tripulado por um ser humano. Inicia-se a construção do Muro de Berlim, que irá ter 43 quilómetros, dividindo a cidade em duas. É executado Patrice Lumumba, primeiro-ministro do Congo, assassinado em janeiro de 1961, num golpe que teve a participação da CIA e do governo belga, com o pretexto de ser um político aliado da União Soviética, como se isto pudesse ser pretexto, óbvio. No Conselho de Segurança da ONU, a Libéria apresentou um projeto de condenação de Portugal, tendente à autodeterminação de Angola. A iniciativa foi derrotada pela maioria dos países, mas os Estados Unidos votaram favoravelmente. Depois vão recuar. Neste paraíso triste, os acontecimentos que punham em causa o regime não paravam de suceder. Henrique Galvão, em cumplicidade com o capitão Souto-Maior, ambos líderes do Diretório Revolucionário Ibérico de Libertação, constituído por opositores ao regime de Salazar e Franco, assalta o navio Santa Maria, rebatizando-o de Santa Liberdade. Salazar solicita a ajuda aos Estados Unidos e à Inglaterra para que o navio seja capturado, mas tal não veio a acontecer. O navio aporta ao Recife, no Brasil, onde depois de conversações entre Henrique Galvão e o recentemente eleito presidente Jânio Quadros, o navio é restituído a Portugal e Salazar, com a sua habitual postura cínica ou beata, profere a célebre e muito glosada frase: "Obrigado, portugueses, já temos o Santa Maria connosco." Tentativa de golpe de Estado, liderado pelo general Botelho Muniz, fracassa, dado que os Estados Unidos informam Botelho da mudança de política americana em relação às colónias após a eleição de John Kennedy. Salazar decide assumir a pasta da defesa. É abolido por Adriano Moreira, que era ministro das colónias, o conceito de indigenato e concedida a plena cidadania portuguesa a todos os habitantes indígenas ou assimilados das províncias ultramarinas. O MPLA assalta a cadeia de Luanda para libertar presos políticos na noite de 3 de fevereiro. Os militantes da UPA, a 14 de março, massacram cerca de 7.000 pessoas indiscriminadamente, a tiro e à catanada. Salazar, perante os acontecimentos, decide andar depressa e em força. É o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Logo a seguir, ao início da guerra colonial em Angola e do envio dos primeiros navios com militares, os tais barcos que não lavram terra, de que nos fala a Fiamma Ace Pai Brandão, a União Indiana invade Goa, Damão e Viu, lançando Salazar no desvario que o tomara. A ver sobre isto, se estiverem interessados, a peça do Orlando Costa, Sem Flores Nem Coroas, em que ele descreve. Isto foi encenado pela Fernanda Lapa e teve estreia
no São Luís, há uns anos, e é uma peça importantíssima porque nos fala do período antes da invasão do exército do Nero, mas quando já a comunidade portuguesa e os naturais já sabiam o que ia acontecer, e em que o Vassal e Silva, e bem, não é? Num gesto de grande coragem, decidiu render-se. Álvaro Cunhal é eleito secretário-geral do Partido Comunista, sob orientação de Henrique Galvão e Hermínio da Palma Carlos, dirigentes da UAR. É tomado de assalto o avião da TAP, que despela sobre Lisboa, Barreiro, Beja e Faro 100 mil panfletos a denunciar as farsas eleitorais do regime. O jornalista e realizador Luís Filipe Costa, também ele escritor de 2 policiais notáveis, impedido de noticiar o facto, dirá aos microfones do Rádio Clube Português a finalizar o noticiário da meia-noite. O céu está muito nublado, mas felizmente há luar. Aqui referia-se, claro, à peça do Luís Paulo Monteiro, mas também à organização do Palma Carlos, Paulo Inácio, o ar. No plano cultural começam também a acontecer coisas novas. Os escritores agitam-se e arriscam delimitando territórios. São publicados números únicos das revistas literárias Sibila, Êxodo e Poesia 61. Aqui a Poesia 61, para a minha geração, foi fundamental, porque revelou um novo olhar sobre a poesia, uma nova forma de a construir e revelando também uma nova realidade que a poesia do neorrealismo, do novo cancioneiro, já não abarcava. António Pedro é substituído na direção do TEP, Teatro Experimental do Porto, pelo ator João Guedes. Dizer que foi, talvez no tempo do António Pedro, o TEP foi a experiência teatral mais importante desse período, dos anos 40 e 50. Alexandre Cabral publica A Margem Norte, António Gedeão, A Máquina do Tempo, António Ramos Rosa, Voz Inicial. O Bernardo Santareno publica num só volume as 4 peças, O Duelo, Pecado de João Agonia, Os Anjos e o Sangue e A Irmã Natividade. Gastão Cruz, um dos teóricos da poesia 61, A Morte Percutida. Daniel Filipe, Discurso sobre a Cidade e A Invenção do Amor, um dos seus livros mais importantes. Eduardo Guerra Carneiro, O Perfil da Estátua. Fernando Namora publica Domingo à Tarde, que o António Macedo irá transformar num filme até escorreito para a época. O Salazar Sampaio, o Jaime Salazar Sampaio era um homem que estava muito ligado ao teatro do absurdo, mas era um teatro do absurdo soft, digamos. E foi neste período, eu lembro, dos anos 60 até ao 25 de Abril, o nosso dramaturgo mais representado pelos grupos de teatro de amadores. E já que estou a falar de grupos de teatro de amadores, eu fui diretor da APTA, da Associação Portuguesa de Teatro de Amadores, no tempo de Joaquim Benito, também, do Campo Livre, do grupo de Campo Livre, e só na região de Lisboa e Val do Tejo existiam 60 grupos de teatro de amadores. E no país todo cerca de 280.
E hoje ainda existem alguns desse tempo. Olha, os plebeus aventenses, por exemplo, ainda funcionam e são desse período também. O Jorge Reis, matai-vos uns aos outros, um escritor vilafranquense. O Jorge de Sena, poesia 1, Reino da Estupidez. O Poeta é um Fingidor. José Gomes Ferreira, a poesia 3. O Luandino Vieira, Duas Histórias de Pequenos Burgueses. O Luís Francisco Rebelo, As Imagens do Teatro Contemporâneo, que é um livro fundamental para se perceber o teatro dos anos 60, de todo aquele período, em que nos revela, por exemplo, as peças em O Ato do Pirandello, que são excelentes. Não é? O Luís Tó Monteiro, A Angústia para o Jantar e o Felizmente ao Luar. A Maria Judite Carvalho, As Palavras Poupadas. O Orlando Costa, O Signo da Ira. O Mário Cesarini, Planisfério e outros poemas, e a antologia surrealista do Cadáver Esquisito, que é fundamental também na obra do Cesarini e do surrealismo português. A Natália Correia, O Cântico do País Imerso. O Rui Belo, Aquele Grande Rio Eufrates e Poesia Nova. O Soelho Pereira Gomes, Engrenagem. A Sofia, O Cristo Cigano. O Urbano Tavares Rodrigues, Os Insubmissos. E Noites de Teatro. Eu tenho aqui a capa. Este livro tem a ver com as críticas que ele publicava e publicou ao longo de anos no jornal O Século. É importante também, se quisermos perceber o que é que as companhias de teatro na altura, nos finais dos anos 50, início dos anos 60, andavam a produzir. Este livro do Urbano é importantíssimo também para esse conhecimento. No cinema, apesar da triagem da censura, foi possível ver nos ecrãs filmes do Alain Resnais, do René Clair, do Wise, do Anthony Mann, do Minelli, do Frank Capra, da Agnès Varda, do Huston, do Rossellini, do Elia Kazan e do Buñuel. O Chien Andalou, por exemplo, neste período, era muito visto nos cineclubes, para além das sessões semi-clandestinas dos cineclubes de Lisboa. A Companhia Rei Colasso de Róbulos Monteiro, que era a mais importante companhia de teatro deste período e que se prolonga dos anos 40 até ao 25 de Abril, até 1974, era a companhia oficial do regime, no Teatro Dona Maria. Estreia no Nacional as peças A Revista de Carnaval de Ponto de Vista. E aqui convém explicar as origens aqui da revista e de até o Nacional, neste período, mas muito antes disso, já nos anos 40, fazer a Revista do Ano. Que tem a ver com as origens da revista. A revista começa nos finais do século XIX, e a ideia era fazer a Revista do Ano, pegar nos jornais, ver os acontecimentos mais importantes desse ano, tá? E depois tentar satirizar esses acontecimentos e misturar lá umas cantigas e umas coisas. As companhias faziam aquilo uma vez por ano, mas a coisa pegou. Pegou de tal maneira que o público aderiu e começou a acontecer que a revista começou a ter os seus autores, os seus compositores, os seus atores próprios para esse género e teatros também próprios para esse género. Por exemplo, os teatros da Rua dos Condes, tá?
Havia ali 3 teatros na Rua dos Condes. Não era ainda o Condes que nós conhecemos, nem o Odeon. Eram teatros um bocadinho sem grandes estruturas, como hoje está o Maria Vitória, por exemplo, não é? Não tem grandes condições. E era aí que a revista assentou o seu espaço e tinha realmente uma revista que podia chegar a estar um ano em cartaz, ou mais, nesse período. Depois foi criado o Parque Meyer, que se tornou então aí sim a zona mais propícia para o teatro de revista, até que depois do 25 de Abril foi finhando gradualmente e hoje há apenas um teatro que faz regularmente esse tipo de teatro, que é o Maria Vitória, que penso que agora até está fechado. Teve lá acidentes por causa da tempestade, ficou destelhado, não sei o quê, não está a funcionar. Olha, o Nacional também tinha o hábito de fazer, não no fim do ano, mas no Carnaval, fazer uma revista no Carnaval. Não me parece que fosse a função primordial de um teatro nacional, mas pronto. Neste ano há então a revista de Carnaval Ponto de Vista, com um texto do Varela Silva e com música do Luciano Doná. E aqui é que é estranho, sendo o homem que fazia os figurinos do Nacional, fosse também ele um compositor musical. E nesse ano, para além disso, o Dom Henrique de Portugal, de João Osório de Castro, com a interpretação de Pedro Lemos. Este era o encenador da casa. Pedro Lemos era ao mesmo tempo ator e o encenador de recurso quando não havia mais ninguém, ou então quando os encenadores se recusavam ou eram muito caros. A nova vaga de Pierre Brillet e de Grady, com a encenação da Palmira Bastos, não é? E a Madame Saint-Jean, do Sardou, com a encenação de Pedro Lemos também, o consultório de Augusto Sobral, e aqui entramos já num outro tipo, já entramos aqui no nosso teatro do absurdo, se quisermos, das influências que o Ionesco, sobretudo o Ionesco neste período, tiveram com os atores, com os dramaturgos portugueses, por exemplo, aqui com o Jaime Salazar Sampaio, encenado por Artur Ramos, o Sobral, o Prista Monteiro, próximos eles do teatro do absurdo, do Ionesco, do Becker, e terminava este ano do Teatro Nacional com o Romeu e Julieta, com a encenação de Caetano Lucas de Tena, um encenador espanhol na altura que visitava muito o teatro português. Temos aqui então a capa do Restaurante do Ionesco e aqui é o Ribeirinho a fazer, depois já vamos falar desta polémica, o À Espera de Godot no Trindade. E esta peça deu muito que falar naquele período. Ora, nos anos 1940, os Comediantes de Lisboa, companhia dirigida por Francisco Ribeirinho, foi o mais interessante e inventivo projeto de teatro comercial desse período, com tímidos rasgos renovadores a nível do repertório, os que eram permitidos pela censura, Miss Ba, por exemplo, do Béziers, o Pigmalião, do show,
O Cadáver Vivo, do Tolstói, e uma versão ligeira da Eletra. Ribeirinho, a par de comédias ressumando gangas da fada, em grande parte recolhidas dos eixos populares dos finais do século XIX, consegue estabelecer alguma dignidade aos espetáculos apresentados, influenciados pelo modelo da Comédie Française, que, em grande parte, até os cenários às vezes eram copiados. O que não vinha mal ao mundo, por isso, porque tinha muito mais importância do que o teatro que na altura em Portugal se fazia. Em 1946, com a criação do Teatro Estúdio do Salitre, e este sim é para mim o período mais interessante do teatro português. Temos aqui o Luís Francisco Rebelo, que foi um dos animadores do Teatro Estúdio do Salitre, Luís Francisco Rebelo, Eduardo Scarlatti, o Jorge de Faria, Manuela de Azevedo, depois foi crítica de teatro também, o João Pedro de Andrade, entre outros, jovens atores, críticos e dramaturgos, acolitados a um professor de estética teatral e ensaística respeitado, o Gino Saviotti, que foi o meu professor no Conservatório de Filosofia do Teatro. Não, de Estética Teatral. Foi o meu professor de Estética Teatral no Conservatório. Houve a esperança de que o tempo surgiria um teatro português. Quando digo teatro português, falo naturalmente da sua totalidade, em termos de criação, de texto e implantação cênica, à representação e criação de públicos na senda do que Stanislavski, devo dizer, estava o Brecht e o Stanislavski já estavam publicados nesse período, em 63, quando eu fui para o Conservatório, estavam completamente proibidos. Eu lembro que uma vez eu e o Vladimir Franklin resolvemos levar o primeiro volume das peças de teatro do Brecht e a preparação do ator do Stanislavski para as aulas de arte representar que eram dadas pelo Álvaro Ben-Amor. E o Álvaro Ben-Amor, assim que viu os nossos livros, disse: meninos, já para a rua, esses livros estão proibidíssimos, cá em casa não os quero nem ver. E o clima no Conservatório era assim, para além de outras coisas. Que propunha em tese e pôs em prática o seu teatro de arte de Moscou. Tempo de... Tenho aqui mais... Então, temos aqui a construção de personagens do Stanislavski, que nós também usávamos, mas numa outra versão. Tempo de ruptura com as práticas que o romantismo, o simbolismo e o modernismo haviam definido, e nos alvores dos anos 1940, após a Guerra Civil de Espanha e com a Segunda Guerra a iniciar-se, já esgotadas, enquanto propostas que estivessem em consonância com as dinâmicas de um novo tempo histórico, quer no seu imobilismo cenográfico, na estética e no formalismo redutor das suas propostas, através de textos de autores como Eugênio de Castro, que eram os autores, na altura, muito representados, Tomás Ribeiro Colasso, Ramada Curto, Manuel Fragoso, Dom João da Câmara, António Patrício, João Pedro de Andrade, Alfredo Cortês ou Carlos Selvagem. No espaço do Teatro Estúdio do Salitre, com o patrocínio de dramaturgos neorrealistas ou próximos, foi possível ver representadas peças de Rebelo, Vasco Mendonça Alves. Este Vasco Mendonça Alves tem sido um homem, o seu teatro tem sido quase ignorado, porque ele foi autor de uma peça que teve um enorme êxito nos anos 60, foi O Meu Amor é Traiçoeiro, que a Laura Alves fez com o Artur Semedo, e de que eu fui
diretor de cena durante um período. Eu tinha 16 anos na altura, 16, 17, e andava sempre com falta de dinheiro. E o Vasco Morgado, que nos via sempre no Monumental, no Café Monumental e no Monte Carlo, eu mais o meu grupo de amigos, e até os escritores neorrealistas que lá se reuniam, o José Gomes Ferreira, o Carlos de Oliveira, o Adelaide, etc. Disse, então não queres ser diretor de cena, aquilo não custa nada, estás ali, é só ver se estão os adereços todos prontos, se os objetos estão todos em cena, como deve. Aquilo era uma coisa terrível. A peça esteve 2 anos para ir em cena. Eu estive lá 6 meses. Mas eles eram obrigados a comer um cozido à portuguesa todos os dias. Claro que era uma meia dose, que vinha ali do Tony dos Bifes todos os dias. Não, um cozido à portuguesa, mas que eles comiam mesmo. Não é? E havia 2 garrafas de vinho tinto. Vinho mesmo. Que o Artur Semedo gostava do seu copinho. E então, a primeira garrafa tinha só o resto de vinho no fundo, que era para ele beber um copo e depois dizer à mulher que fosse a... Essa é bonita. Não, disse dizia à mulher que era a Lara Alves para ir à taberna então buscar mais vinho, e então vinha uma garrafa cheia. Não? E houve uma noite em que eu me enganei nas garrafas, porque as garrafas eram escuras, e eu troquei as garrafas, pus lá a garrafa com 1 litro de vinho, e a outra fui despedido desse dia. Ora, o autor da peça de grande êxito, o meu marido Traiçoeiro, foi estreada em 1935, mas depois reposta nos anos 60, no Teatro Capitólio, e reposta em 1961 no Teatro Monumental, com Lara Alves e Artur Semedo. Branquinho da Fonseca, um dos autores então do Teatro Estúdio de Salitre, o Pedro Bom, o Alves Redol e Rodrigo de Melo. Também por aqui andou como ator, e ainda bem que não continuou, o David Marão Ferreira. Também trabalhou como ator no Teatro Salitre, mas o David não tinha o mínimo jeito. Ele foi meu professor na Faculdade de Letras e meu amigo. Foi um grande companheiro, mas não tinha realmente... Então, quando ele tentava dizer os seus próprios poemas, era um desastre. Dos quais estreantes na função. Foi Fogo Fato, primeira censura, com o seu habitual ser castrador, e deste modo ficou por terra um cometimento verdadeiramente novo, autónomo, inventivo e consequente, tendente à renovação profunda das vertentes estéticas, ideológicas e imagéticas de uma possível dramaturgia nacional que refletisse a realidade portuguesa desse longo período. A experiência do Teatro Estúdio de Salitre teve naturalmente consequências a nível do debate público sobre a situação do teatro em Portugal. O Jornal do Século organizou entre 1946 e 1947 2 ciclos de conferências nos quais participaram nomes como Eduardo Scarlatti, Gino Saviotti, Jorge de Faria, Luís de Freitas Branco e atores como Palmira Bastos, Vasco Santana e João Vilaré. Exatamente. Nesse movimento de renovação do nosso teatro, são de assinalar ainda interessantes projetos profissionais e amadores surgidos nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. A Casa da Comédia, sob a direção do Fernando Amado, fiz lá Vida e Morte Severina, também nessa peça.
Os Companheiros do Pátio das Comédias, do António Pedro e do Costa Ferreira, também ele dramaturgo e ator, e o singular grupo da poetisa e atriz e declamadora Manuela Porto, que em associação com o coro dos Amadores de Música, dirigido por Fernando Lopes Graça, dirigiu de 48 a 50 o grupo dramático lisbonense. Anos envolvidos, finais de 1950, no Porto, António Pedro iniciava um dos mais duradouros e profícuos movimentos teatrais da segunda metade do século XX, com a criação do Teatro Experimental do Porto. O intelectual vindo das fileiras ideológicas do salazarismo é muito curioso que o António Pedro começa por ser um homem muito conservador, como era a sociedade do Porto neste período, e ainda é, de certa forma, mas depois vai estudar teatro para Londres e vem de Londres completamente modificado, com influências do surrealismo, e até de um certo marxismo que ele depois também vai integrar nas suas encenações e até na escolha de repertório. O intelectual, então, vindo daí, ligado aos movimentos de dadaísmo, mas convertido após a estadia em Londres nas ideias socializantes, nesse Portugal possível, no dizer do Rui Belo. Propunha, numa cidade burguesa de características fortemente conservadoras, um modo, outro, de entender o teatro, de não dar a ver, arriscando em autores ligados ao neorrealismo, em Santareno, por exemplo, que ele vai ensinar Torga, Santareno, Rebelo, Francisco Ventura, António José da Silva, Romeu Correia. Também temos aqui o Romeu Correia, e a par da grande dramaturgia europeia, e anglo-saxónica, então praticamente conhecida por cá, Steinbeck, o Betty, o O'Neill, o Oscar Wilde, o Miller, o Faulkner, tudo isto conjugado com a criação de uma escola de atores, de técnicos, de cenógrafos. Isto é uma peça notável do Romeu Correia que eu penso que nunca foi representada. Não sei se tens ideia. Penso que não. Passa-se em Cacilhas, e é a história das tias que criaram o Romeu Correia. Mas é uma história muito, muito bonita, uma grande peça, que infelizmente penso que ninguém até agora muito bom. Francisco, outra vez, e temos aqui o pequeno tratado de encenação do António Pedro, que serviu para muitos grupos amadores, para os encenadores sobretudo, porque ele ensina aqui desde a iluminação até à implantação do cenário e até à movimentação dos atores em cena. É um livro fundamental, foi um livro fundamental naquele período para o tipo de teatro que então se fazia. O TEP foi, em termos nacionais, a grande escola de teatro, o mundo aberto à experimentação e às novas tendências, de Coupeau a Stanislavski, passando por Artaud, o próprio António Pedro traçou a sua experiência neste livro. A esse movimento de renovação estética e teórica do nosso teatro não será estranho o labor de um ensaísta e crítico, que é o Redondo Júnior, que é o primeiro homem a trazer para Portugal os livros dos grandes teóricos do teatro contemporâneo, de Cábia, do Gordon Craig, do Coupeau, do Brecht. É não só o tradutor, como é também ele o coordenador de todo esse movimento, e está
grande parte desses textos estão neste livro, que eu penso que está esgotadíssimo. Este meu estava tão maltratado que eu tive aqui na parte de baixo que lhe colocar um pedaço de um livro de um amigo meu, para que não se visse o estado miserável em que o livro está, o que quer dizer que eu trabalhei muito, não é? E que andei com ele. Mas aqui temos o Appiah, o Stanislav, o Meyerhold, o Copu, o Brecht, o Vakhtangov, o Gordon Craig, o Picabia, o Artaud, etc. Para além da sua ação como divulgador, Redondo Júnior foi ainda autor da comédia O Atrevido, que foi representada no Teatro Avenida em 1944. E eu tomei esta nota aqui porque há uma curiosidade. A atriz principal era a Mimi Munhoz. Não sei se vocês ouviram alguma vez falar desta senhora. Algum de vocês ouviu falar da Mimi Munhoz? Mimi Munhoz era a mãe da Eunice Munhoz. Mas não se limitava a isso. Depois ela trabalhou também no Teatro Estúdio de Lisboa, com a Helena Félix, etc. Mas ela vem de uma companhia de teatro absolutamente espantosa, que conseguia existir no país profundo e que quase era desconhecida nas grandes cidades, que era a Companhia Rafael de Oliveira, que tinha um teatro desmontável. Esse teatro, a Companhia Rafael de Oliveira estava também ligada ao Circo Cardinali. Eram duas famílias que se entrecruzavam, uma fazia circo e a outra fazia teatro. Mas havia ali, era um mundo circular entre estas famílias, e na da Companhia do Rafael de Oliveira, o Teatro Desmontável, eles tinham mais de 30 peças, e chegavam, por exemplo, a uma cidade do interior, a Viseu, Vila Real, Bragança, etc., montavam o seu teatro desmontável, a sua tenda, e representavam coisas como o Romeu e Julieta, o Amor de Perdição, a Castro, etc. Tinham no repertório 30 peças, uma peça representavam uma semana, depois outra, ficavam ali um mês ou dois, sempre com um repertório diverso nessas zonas. A Mimi Munhoz fazia parte dessa companhia, mas também, por exemplo, o Tony de Matos, o cantor Tony de Matos, e mais gente que estava ligada a esta família. Depois, a companhia acaba por se fixar, já depois do 25 de Abril, por se fixar no Martim Moniz, e o Rafael de Oliveira acaba por vender o teatro desmontável, ao Francisco Nicholson, que ali vai criar o ADOC, a companhia de revista ADOC, não sei, vós, os mais idosos conhecerão, certamente, que também renovou o teatro de revista, também. Foi um período de grande renovação do teatro de revista ali nesse teatro. Ora, claro que o texto teatral é sempre um pretexto, um pré-texto, embora o autor deixe nas didascálias informações, pistas de sobra para o trabalho de encenadores, cenógrafos e atores, para um espetáculo a ver. É um guião bússola que determinará a síntese de outras artes que o teatro convoca para a exposição final. Luís de Setúbal Monteiro foi, nesse particular,
da função dramatúrgica, um caso raro de atenção aos sinais cênicos, denunciando o encenador oculto por trás do autor. De resto, depois veremos, quando falarmos do Felizmente ao Lar, a quantidade de notas que ele introduz no texto. De resto, o ator, o teatro e a ópera, como artes do efêmero, rompem salutarmente com a determinante da arte pura, no sentido em Gordon Craig, que entendia que era preferível ao ator ter uma marionete, porque assim não havia estados de alma, mas enfim, lá chegaremos, não uma marionete, a um robô. Igualmente, Bertolt Brecht irá dar atenção à ópera e ao seu processo de renovação estética, na medida em que são subsidiárias de outras artes. Logo, e por essa condição genética, expressões lídimas e livres de ruptura com os sistemas dominantes. Daí o medo, o temor que o teatro em português ainda inspira junto de alguns quadrantes da nossa intelectualidade e que têm explicação se quisermos explorar politicamente o fenómeno no quase meio século de vigência sensória. Em abril de 1959, Francisco Ribeirinho encena no Trindade está aqui, encena no Trindade a peça À Espera de Godot, de Samuel Beckett, sinal ou não de que finalmente o teatro entre nós seguiria outros caminhos. Vejamos o que nos diz nas suas memórias o dramaturgo e ator Costa Ferreira, que também entrava nesta encenação do Ribeirinho. A meio da segunda parte, quando Estragão, na preciosa interpretação de Ribeirinho, num daqueles arrepios de toda a sensibilidade, são os mais altos momentos teatrais, clamava do fundo da miséria humana, ternura universal, a misericórdia de um Criador responsável, de um Deus sensível, aparecia eu, do alto do estrado central, fazendo estalar o chicote. Estalou uma ovação e uma enorme pateada. Cerca de 10 minutos estive imóvel, com o braço direito no ar, empunhando o chicote. Naquele momento, a vibrar da cabeça aos pés, eu acreditei que o teatro português tinha acordado definitivamente. No Porto, por essa altura, já conhecia a inventiva de António Pedro, Ionesco, a plateia de vídeos no Trindade, porque o público mais conservador, mais habituado ao género de teatro, pateou, porque não estava a perceber nada do que estava a acontecer em cena, não é? E o público mais cosmopolita, mais aberto, naturalmente, aplaudiu de pé. Isso nunca tinha acontecido no teatro. O teatro está dividido, literalmente, em duas formações de público com entendimentos diversos do que estava a acontecer. No Porto, já o António Pedro tinha feito o Ionesco, mesmo assim, o Lisboa reacionário e ultramontana não deixou de veiar, como refere Costa Ferreira, o texto do Beckett. António Lopes Ribeiro, ele e o irmão, o Ribeirinho e o irmão que era cineasta, eram homens ligados ao regime. Eram homens ligados ao Estado Novo, como sabemos. Aliás, o Ribeirinho vai criar também o Teatro do Povo. O Teatro do Povo era uma ideia do Ferro, do António Ferro, que usavam também um sistema muito semelhante ao do teatro itinerante.
mas eles não levavam o teatro todo com eles. O que eles montavam, normalmente nas praças das cidades, era o palco. Montavam o palco, depois a Câmara Municipal lá do sítio tinha lá umas cadeiras, eu não sei o quê, e eles representavam alguns clássicos, como a Revolução de Maio, a Revolução de Maio é o filme o Alfageme de Santarém, que era uma das peças muito representadas por esta companhia, mas não fica na história do teatro português. A revelação destes novos autores, muito badalados pelos médias intelectuais franceses, sempre disponíveis a novas abordagens estéticas, o que só os prestigia. E França, Paris, pelo menos, era para nós, nesses anos, uma referência cultural incontornável. Influenciaria os novos dramaturgos em gestação, como o Perista Monteiro, o Augusto Sobral, o Jaime Salazar Sampaio, sobretudo recebendo o Bruno Plácido, de alguma crítica teatral, do Carlos Porto, de Maria Helena da Mesquita, etc. Na altura, como sabem, todos os jornais diários tinham crítica de teatro, tinham críticos de teatro e tinham, grande parte deles, um suplemento semanal, um suplemento cultural, sobretudo literário. Tinha o Século, tinha o Diário de Notícias, tinha o Popular, tinha o Diário de Lisboa, tinha o República, pelo menos estes. Neste período também registar uma peça notável do Rebelo, que é O Mundo Começou às 5h47, que foi representada foi estreada no Teatro Estúdio do Salitre. Mas será a companhia Amélia Rei Colasso, Róbulos Monteiro, a que mais autores neorrealistas ou próximos levará ao palco do Dona Maria II, aqui é outra coisa, e no Avenida, e no Capitólio, e no Trindade. Porque, infelizmente, alguns dos teatros onde a companhia funcionava, a começar pelo Dona Maria, ardeu, depois a seguir ardeu o Avenida, e o Capitólio não ardeu, felizmente, nem o Trindade. De modo que acaba o percurso da companhia acaba exatamente no Teatro da Trindade. Mas a companhia da Amélia fazem o Eduardo Filipe, o Costa Ferreira, o Romeu Correia, o Luís Francisco Rebelo, o Ursula Miller, o Bernardo Santareno, quase todas as peças mais importantes do Santareno. E a partir de 50, o Diormat, eu penso que tenho para aqui a visita, e aqui temos a Amélia a fazer a personagem principal, e o Rui de Carvalho também, ali em cima, a visita da velha senhora. Depois, a Forja, a tragédia em 3 atos do Alves Redol, publicada em 1948 e reeditada em 1966. Está nas obras completas, mas que eu não, por lapso, não pus aqui. Mas a Forja do Redol foi também muito importante. Primeiro teve uma estreia em 66 no Clube Recreativo de Buzi, em 65 em Moçambique, e depois foi proibida em Portugal até em 69, em que foi reposta no Teatro Lara Alves, numa encenação de Jorge Luís Topado, com o Jacinto Ramos. Podemos ver, está referida na exposição, também cá em cima, com o Jacinto Ramos e a Carmen Dolores nos principais papéis.
A Comuna, Teatro de Pesquisa de João Mota, que inicialmente produziu textos coletivos e outros inspirados em textos literários, como As Aventuras de João Sem Medo, de José Gomes Ferreira, com o nome O Muro, também montou em 1988, a peça de Rodol, O Destino Morreu de Repente, realmente uma encenação notável do João Mota. Textos de outros autores neorrealistas, como Jaime Gralheiro, Luís Francisco Rebelo e Hélder Costa, foram igualmente encenados naquele espaço da Praça de Espanha, e depois vamos ter a barraca que quase só representou, até agora, autores portugueses. E eu ficava por aqui. Íamos fazer um intervalo, não? Então entramos no Felizmente ao Bar. Bem, vamos falar agora do núcleo ideológico que está na gênese do Felizmente ao Bar. Núcleo ideológico é uma frase do Saramago que eu decidi também incluir aqui. Com Mário Dionísio, mais tarde Fernando Namora, Manuel da Fonseca, Alexandre Cabral, Batista Bastos, José Gomes Ferreira, Augusto Abeleira, Urbano, Tavares Rodrigues e outros, a abordagem literária do mundo rural passa a incluir também a análise sociológica dos que habitam os espaços urbanos. O Lupan, o proletariado, a pequena burguesia, a burguesia intelectualizada, ou seja, quantos na cidade eram igualmente vítimas da exploração e da usura capitalista ou a combatia. O neorrealismo assumia de forma programática, estética e ideológica uma atitude divergente em relação ao socialismo utópico proudhoniano e a expressão literária que este obteve na geração de 70. O neorrealismo reflete de modo corajoso, assertivo e ideologicamente coerente, nos seus melhores textos, uma abordagem antropológica, cultural e política dos fenómenos sociais portugueses, trazendo para o plano ficcional o debate dialético da realidade do país, com maior incidência nos finais de 1930 e 1945. Ou seja, nos períodos que medeiam entre a Guerra Civil Espanhola e o final da Segunda Guerra Mundial. Eu vou avançar um pouco mais aqui nisto. Deixar. E entrarmos, então, sim, já na peça do Sestao Monteiro. A peça de Sestao Monteiro, Felizmente ao Luar, recebeu logo em 1961, data da sua publicação, vamos ver se temos já aqui, isto é, o teatro teórico, os ensaios do Brecht. Isto é uma edição muito antiga, isto é uma edição de quando eu andava no conservatório, é de 63, quando apareceu, com a tradução de Ilves Loza e da Fiamma. E do O'Neill nos textos, nos poemas. E aqui é a Filosofia do Teatro, do Gino Sabiotti, e aqui é um livro muito interessante do Dor sobre o modo de ler o Brecht. É um livro muito fácil, provavelmente ainda conseguirão encontrar este livro por aí. E aqui é o meu livro sobre as origens e derivações do neorrealismo literário português, onde eu também falo de Bernardo Santareno e das influências do marxismo no teatro português da altura, sobretudo nas peças do Santareno, do José Cardoso Pires, do Sestao Monteiro e de outros. Também analiso aqui
à luz do marxismo, essas peças. Depois aqui o Teatro Seu Duplo do Artaud, um livro que foi fundamental e ainda hoje é, para o entendimento das emoções, sobretudo, do ator. E aqui temos uma das peças do Luís Tal Monteiro. Isto é uma adaptação que o Tal Monteiro faz da novela O Barão do Branquinho da Fonseca, não é? Também um autor neorrealista que, de certa forma, está esquecido. Chegou a ser diretor das bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, nos anos áureos. Ele e o David Mourão Ferreira também andaram lá. Agora, a peça do Sá Monteiro, Felizmente ao Ar, recebeu em 61, data da sua publicação, rasgados elogios da crítica e a Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses, atual SPA, atribuiu-lhe, nesse mesmo ano, o Grande Prémio de Teatro. Uma tentativa do próprio autor de encenar a peça em 62 no Teatro Experimental do Porto resultou gorada em virtude de não ter sido possível obter o aval dos poderes censórios. Em 1962, os problemas do regime agudizam-se. O fascismo enfrenta uma das suas crises mais agudas, etc. Mas a peça de Setúbal todo tornou-se, ao longo dos anos, provavelmente, se a peça do Setúbal não tivesse tido, logo de início, a repercussão que teve da crítica e dos prémios, se calhar a censura até não lhe ligava muito, era mais uma, e a coisa passava e não tinha tido os problemas de perseguição que acabou por ter e de não ter sido possível a sua montagem em nenhum dos teatros. Mas a peça de Setúbal Monteiro tornou-se ao longo dos anos um marco referencial da nossa produção dramática da segunda metade do século XX, tornando um texto de leitura quase obrigatório entre aqueles que se opunham à ditadura salazarista. Em 1963, a Ática lançava a quinta edição desta peça, totalizando 13 mil exemplares, o que para o nosso meio era realmente obra. Na altura, faziam-se tiragens, mesmo de autores como o Fernando Namora, por exemplo, e o Rodol, de não mais de 3 mil exemplares. Uma edição de 13 mil era realmente inédito entre nós nessa altura. E não esquecer que o país mesmo, em 63, ainda tinha cerca de 30% de analfabetismo. Representado pela primeira vez em 1969 em Paris, com antestreia no Clube Portugais de la Jeunesse, a 1 de março, e com estreia a 30 no Théâtre de l'Ouest parisien. Pelo Teatro Oficina Português, foi o Hélder Costa que encenou. A peça de Sá Monteiro só chegaria aos palcos profissionais portugueses em 1973. Não, em 1978. 1978, na abertura, sabe, do renovado, então, Teatro Nacional de Dona Maria. Depois do incêndio, estes anos todos depois, é que foi reaberto o Nacional e que está fechado já há cerca de 3 anos. Não, quase 3 anos que está fechado. Após o incêndio da madrugada de 2 de dezembro de 64, só 14 anos depois é que foi reaberto. E foi o próprio Setúbal Monteiro que fez a encenação do Felizmente ao Ar. Vamos deixar aqui, podemos pôr esta peça aqui, As Mãos de Abrão Zacute, que a Maria Luzia Martins
no Teatro Estúdio de Lisboa encenou e em que eu também entrei, fazia um dos presos, curiosamente com o Filipe Laféria também. O Filipe Laféria também entrou nas mãos da Bronze Couto nesta encenação da Luzia. Então, vocês têm aí um papel na vossa pasta para vermos a forma dramática clássica, aristotélica, e o teatro de forma épica. Não é? O teatro aristotélico será um teatro de tipo ativo, enquanto o teatro épico é narrativo. O teatro ativo, então, faz participar o espectador na ação, enquanto o teatro épico torna o espectador uma testemunha. O espectador está permanentemente atento e ativo. Aliás, o Stanislavski tem uma nota muito interessante na preparação do ator, quando ele fala do Teatro de Arte de Moscou, quando ele entrou no teatro, que era o Teatro Nacional de Moscou, quando ele tomou conta da companhia, dizia as peças duravam 4 horas, como ópera, desta forma. E então, o que ele tinha na primeira fila era uma série de burgueses gordos que, a partir da primeira cena, adormeciam e estavam a ressonar durante as 4 horas da cena. Ora, é tudo aquilo que o Brecht não queria que acontecesse, obviamente. Consome-lhe a atividade. Consome a atividade do espectador. Enquanto o teatro épico desperta-lhe a atividade. Proporciona-lhe sentimentos. Aqui não temos sentimentos. Temos decisões. O espectador decide, toma partido. Vivência, mundivivência, abre muito mais o leque. Em vez da pura vivência, é mundivivência, conhecer o mundo dos outros, como diria José Gomes Ferreira. O espectador é imiscuído em qualquer coisa. Não. O espectador é posto perante qualquer coisa estranha a que ele tem que reagir. Não é? Veja-se a mãe Coragem e os seus filhos. Não é? Sugestão, argumento. Em vez da sugestão, o teatro épico argumenta. As sensações são conservadas como tal, são elevadas ao nível do conhecimento. É preciso que o espectador tome conhecimento absoluto do que se passa em cena. Não há mistérios, não há fantasia no teatro épico. Não há o abrir do pano e vamos ver o que é que vai acontecer, aquele telão lindíssimo, aquela fantasia do teatro. Não há no teatro épico. Embora a beleza não seja despicienda, obviamente. O espectador está no centro, participa dos acontecimentos. Não, o espectador está de frente, analisa. O espectador não é passivo, está a analisar e a tomar realmente consciência do que se passa em cena. Partes do princípio de que o homem é algo já conhecido. O homem imutável, o homem suscetível de ser modificado e demodificado. Aliás, isto é um dos princípios do marxismo,
é que todo homem é passível de modificação, de se modificar, de se tornar outro. Por isso é que acreditavam no homem novo, que ainda não chegou. Não sei se alguma vez chegará, pelo menos, no meu tempo. E é pena. Tensão em virtude do desenlace. Tensão em virtude do decurso da ação. É o decurso da ação que faz com que as tensões aumentem ou diminuam na progressão da diérese. Uma cena em função da outra. Cada cena em si e por si. Vamos encontrar isso no Felizmente ao Lar. As cenas podem funcionar como, por exemplo, no teatro de revista. Não é? Elas podem ser representadas, têm significado, cena a cena. Não é? É como se estivesse a ler um livro de contos, não é? Baseado numa ideia central, não é? Mas que em cada um desses contos é independente do outro que vem a seguir ou do que está atrás. Já vamos ver isso depois quando virmos as cenas do Felizmente ao Lar. Uma cena em função da outra. Progressão. Construção articulada. Toda a construção da peça, do drama, é articulado entre si. Uma cena em função da outra, progressão articulada. Acontecer retilíneo, não é curvilíneo. Não? Há uma série de informações ao longo do percurso da peça que vão sendo alteradas sempre de uma para a outra. A obrigatoriedade de uma progressão. Aqui dá-se salto. Há salto. As coisas podem estar a acontecer hoje ou no passado, ou amanhã, ou no futuro. O homem como algo fixo, o homem como realidade em processo, ou seja, em progresso. O pensamento determina o ser. O ser social determina o pensamento. Não é apenas o pensamento que determina, é também a nossa inclusão no todo social em que estamos inseridos. Esse é que determina o nosso pensamento. Nós somos aquilo que conhecemos, somos o meio que habitamos, somos até aquilo que comemos, obviamente. Sentimento. Em vez de sentimento, razão. Isto é do Brecht. Se quiserem, tem isso o vosso poder. Eu não tive hipótese de fazer, podia ter feito mais documentos para vocês, mas ando com múltiplas tarefas e depois alguma coisa não fica como eu desejaria que fosse. Felizmente, ao luar, peça, embora nesta peça de Tom Monteiro a estrutura não obedeça à forma aristotélica de lugar, tempo e ação, ou seja, da exposição, desenvolvimento e clímax, como acontece no teatro épico, existe uma divisão em cenas. Estas são determinadas pelas entradas das várias personagens e por efeitos luminotécnicos. Aqui, na encenação que o Tom Monteiro fez, a luz tinha uma importância determinada. E mesmo se vir, algum de vocês viu A Mãe Coragem e os Seus Filhos na versão do João Lourenço? Alguém viu com a Eunice? Há muitas cenas que são perfeitamente vazias e a única coisa que está em cena é a carroça. Não? Temos a carroça como elemento central da ação. E o resto é um palco nu, com os atores apenas, e é a luz que nos transmite os sentimentos, o movimento da ação. Isso acontecia também com
a peça do José Cardoso Pires, o Rendeiro dos Heróis, já na encenação do Fernando Guzmão, penso eu, no Teatro Moderno de Lisboa. Também era um cenário muito despojado, e o que contava era o movimento dos atores, a força das palavras e toda a ação. No entanto, os elementos clássicos do drama e do romance estão bem expressos nos dois atos da peça: exposição, conflito e desenlace. Mas os elementos constitutivos do épico, como Brecht os concebeu, estão bem presentes em toda a estrutura narrativa da peça. Felizmente, ao luar, peça de estreia de Sá Monteiro, vamos passar isto. Tem como cenário epocal o ambiente político dos inícios do século XIX, em 1817, uma conspiração encabeçada pelo general Gomes Freire de Andrade, que pretendia o regresso do Brasil do rei Dom João VI e se manifestava contrária à presença inglesa. Foi descoberta e reprimida com muita severidade. Os conspiradores foram acusados de traição à pátria. O general Gomes Freire de Andrade foi, nesse processo, condenado à morte e enforcado, embora tenha pedido para ser fuzilado na torre, porque o enforcamento era humilhante para um general. Para alguém, mas sobretudo para um homem como o Freire de Andrade. Mas eles queriam mesmo humilhá-lo, de modo que o enforcaram e não o fuzilaram. Na torre, junto ao Forte de São João da Barra, em Oeiras, por crime de traição à pátria, junto com outros 11 condenados: o coronel Manuel Monteiro de Carvalho, os majores José Campelo de Miranda e José da Fonseca Neves, e mais 8 oficiais do Exército. Esta data, 18 de outubro, foi, durante mais de um século, dia de luto na maçonaria portuguesa. O assassinato de Gomes Freire e dos seus pares foi um ato bárbaro e medieval. Os seus mandantes, entre os quais destaca a figura sinistra do Principal Sousa, mas igualmente do melífluo Dom Miguel Forjás, da usura cínica de Beresford, o ser calculista salafrário, representando o pior do poder militar, análogo à brigada do reumático castrense, que permitiu que Salazar se eternizasse no poder, e depois aquela que foi bajular também Marcelo Caetano, assume o processo contra Gomes Freire apenas para manter o seu posto e as suas prebendas. Odeia Portugal e os portugueses, o Beresford, claro, mesmo os poderosos, que ridiculariza. Os sabujos denunciantes, os bufos do século XIX, herdados de Pinamanique, Moraes Sarmento e Andrade Corvo, figuras em que Sá Monteiro procurou simbolizar os bufos pidescos. No lado oposto destacam-se as figuras populares, os mais conscientes da sua classe, Manuel e Rita. Vamos pôr aqui a capa do Felizmente ao lado. Do lado oposto destacam-se as figuras populares, os mais conscientes da sua classe, Manuel e Rita. A eles cabe o serem símbolos de um povo oprimido, miserável e ignorante, mas com a consciência plena de serem apenas joguetes nas mãos dos poderosos, face aos quais se sentem impotentes. Daí verem em Gomes Freire uma espécie de salvador, alguém capaz de lutar por eles, de os libertar do jugo de Beresford e sequazes. A prisão do general constitui para este núcleo a esperança perdida, o sonho traído. Vicente é um esfandija, um provocador em busca de promoção, não passa de um traidor de classe que vive em busca de prebendas, venham de onde vierem, é um hipócrita. Temos aí tantos que andam por aí.
vindo do povo, tem vergonha da sua condição, daí trair os seus iguais em buscas de ascensão política e social. Personagens ainda hoje atualíssima, como são Andrade, Corvo e Moraes Sarmento. Curioso, também há um Moraes Sarmento ainda a mexer. Seres abjetos e mesquinhos. Já não há? Morreu? Pai, pronto. Não sabia. Então já não mexe. Pronto. Matilde de Melo, a companheira corajosa de Gomes Freire de Andrade, figura de uma densidade trágica, rara na nossa dramaturgia, uma das personagens épicas na estrutura narrativa e na ação desta peça. A ela cabe dar voz às injustiças sofridas pelo companheiro. Ela é a consciência do seu ex-arbítrio, a que tentará, sem êxito, que o povo se revolte contra a violência persecutória de um poder usurpador e desumano. Desmascara o principal Sousa, denunciando a hipocrisia de um homem que se diz seguidor dos princípios do catolicismo e não passa de um sabujo como todos os seus pares. Sousa Falcão, amigo de Gomes Freire, sempre presente, partilhando com Matilde o sofrimento, as dores da prisão do amigo e, sobretudo, da sua condenação à morte. Antigo soldado do regimento de Gomes Freire, que honra a sua memória. Frei Diogo de Melo, um homem sério, os poucos que nesta peça têm voz, junto com António de Sousa Falcão, inseparável amigo do general, e, naturalmente, Gomes Freire de Andrade, o qual, embora ausente, ele nunca está presente, não entra na peça, mas é da peça a figura central. Dele se fala ao longo de toda a peça e ele é realmente a figura central da peça. Não por acaso a peça abre no primeiro ato com a fala de Manuel, que num processo de interrogação brechtiana introduz na diégese, de modo dialético, a inquietação reveladora do trágico final. A pergunta, diz-nos o autor nos seus apontamentos, é acompanhada de um gesto que revela a impotência da personagem perante o problema em causa. Agora é a fala então do Manuel. Que posso eu fazer? Sim, que posso eu fazer? Vê-se a gente livre dos franceses e zás. Cai nas mãos dos ingleses. E agora? Se acabamos com os ingleses, ficamos na mão dos reis do Rocio. Entre os três o diabo que escolha. Deus Todo-Poderoso para a frente, Deus Todo-Poderoso para trás, Sua Majestade para a esquerda, Sua Majestade para a direita. E enquanto eles andam para trás e para a frente, para a esquerda e para a direita, nós não passamos do mesmo sítio. A peça de Tom Monteiro marca também posição pelo conteúdo fortemente ideológico, como denúncia da opressão que se vivia na época em que foi escrita, sob a ditadura de Salazar. O recurso à distanciação histórica e à descrição das injustiças praticadas no início do século XIX, em que decorre a ação, permitiu-se tal, de forma alegórica, inferir as injustiças das práticas do Estado Novo, que tiveram como alvo homens e mulheres antifascistas. É sobre a reflexão do presente, parábola dos tempos sombrios da década de 60, diz-nos Filomena Oliveira, no livro em que participa também o Miguel Real, da realidade social e política do país vivida sob o jugo de Salazar,
que Setão Monteiro traça neste drama épico a analogia do período histórico em que a peça se estrutura com a realidade política ao tempo da sua gestação. Já falámos disso atrás. A estes acontecimentos que minaram os alicerces, até aí quase impolutos, da ditadura, podemos juntar depois factos anteriores, como a candidatura do general Humberto Delgado, em 1958, que fortemente condicionou a ação do regime, e outros referidos na primeira sequência deste texto. Felizmente, ao luar, é um drama narrativo dentro das coordenadas idioestéticas do teatro épico, que descreve a trágica apoteose do movimento liberal oitocentista em Portugal e interpreta as condições da sociedade portuguesa no início do século XIX e a revolta dos mais esclarecidos, muitas vezes organizados em sociedades secretas, a maçonaria, as franjas do jacobinismo nascente, contra o poder absolutista e tirânico dos governadores e do poder eclesiástico e da Inglaterra, personificado no seráfico, prepotente e ambicioso Beresford. A figura central é o general Gomes Freire de Andrade, que está sempre presente, embora nunca apareça. Palavras do Setão Monteiro. E que, mesmo ausente, condiciona a estrutura interna da peça e a ação de todas as personagens. A peça desenvolve-se em torno de uma personagem omnipresente e das práticas insidiosas e perversas que conduziram à sua execução, da prisão ao enforcamento, à queima do seu corpo e das cinzas lançadas ao mar, com descrições de perseguição dos governadores do reino, Dom Miguel Forjás e o principal Sousa, da revolta desesperada e impotente da sua esposa e da resignação do povo que a miséria, o medo e a ignorância tolhem, apesar dos esforços, dos apelos mobilizadores de Manuel e Rita, os dois personagens populares da peça. A fala do antigo soldado, ao invocar o general Gomes Freire de Andrade e os tempos do regimento em que serviu às suas ordens, revela o caráter de um homem justo e atento às misérias de um povo que ele queria digno e orgulhoso da sua condição, não submetido à usura da corte, da igreja e dos interesses de Inglaterra, também eles muito presentes no consulado Salazar Caetano. Terceiro popular. Em que guerra é que você andou? Uma velha. E foi na guerra que aprendeu a cantar? O antigo soldado. Ora, deixem. Uma noite em julho, os rapazes lá do quartel organizaram uma festa em honra da Senhora da Piedade. Vocês haviam de ter visto aquilo. A rapaziada fardada no meio do povo. E as raparigas. Aquilo é que era. Onde aparecia o regimento de Gomes Freire, não faltavam raparigas. Uma voz. E ele? O antigo soldado. Ele? Outra voz. O general, homem. O antigo soldado. Um amigo do povo. Um homem às direitas. Quem fez aquele, não fez outro igual. Mas logo uma voz discordante, a do Sfandija Vicente, é necessário entrar no jogo para que os propósitos tenham ressonância, atravessa o discurso mesmo quando na análise consegue descodificar os interesses que se escondem por trás da perseguição a Gomes Freire. A realidade cruel desses dias, a miséria do povo miúdo, que se expressa nessa fala de forma veemente e clara, misto de descrença e de rebeldia, num processo dialético de distanciação que encontramos também nos diálogos entre a Mancoragem e o cozinheiro, na peça de Brecht, Mancoragem e os seus filhos. Isto na versão da Ilse Loza, que já há outras versões. Para Vicente, seguindo a lógica dos que lhe pagam, a luta contra Beresford é inútil e não faz sentido. Se ele quisesse, Vicente, se ele quisesse, mas se ele quisesse o quê? Vocês ainda não estão fartos de generais, cornetas, tambores, tiros e mais tiros, bestas! Tu, José,
tens 7 filhos com fome e com frio e vais para casa com as mãos a abanar. Julgas que o Gomes Freire os vai vestir. E tu, que não comes desde ontem, estás com pressa de ir para a guerra? Julgas que matas a fome com balas? Idiotas! Nenhum de vocês tem um teto que o abrigue no inverno. Nenhum de vocês tem onde cair morto. Mas mal passa um tambor, não há um só que não caia atrás dos soldados. Catrapum, catrapum, pum, pum. Idiotas! Olha lá! Se o teu Gomes Freire é tão bom como dizes, e se a rapaziada lá do regimento é como tu descreves, explica lá o que estás a fazer aqui. Não abres a boca? Pois então falo eu. Este homem está aqui porque já não serve para nada, ouviram? Está aqui porque não lhe interessa aos generais. O que eles querem é serviço da gente. Quando um homem chega a velho e já não pode andar nos montes e vales, espingarda às costas, para eles se encherem de medalhas, tratam-no como um pobre fugido à polícia. Abandonam-no, mandam-no para a porta das igrejas pedir esmola e que a Virgem se compadeça dele. Vicente é assim um demagogo, um populista. A gente conhece alguns. Expondo as contradições da luta de classes. Irá em conformidade rematar a cena com uma fala determinante e sem ambiguidades, mas resvalando para o preconceito nacionalista e xenófobo, o medo do que era diferente e novo, que então, como hoje, tomava a sociedade portuguesa. Vicente, que te dizem eles, os teus generais, os tais com que te bateste quando te encontraram na rua, miserável, sem um naco de pão para comer. Sabes o que te dizem? Sabes? Viram-se para as mulheres e justificam os 5 reis de esmola, dizendo que te bateste como um valente na campanha do Roussillão. E tu? Matas a fome com os 5 reis e com a recordação da campanha? Mas eles, eles vão para casa encher a pança. Disso pode estar certo. O antigo soldado. O Gomes Freire não é desses. Vicente. Não é desses. Não é desses. Então de quais é ele? Dos que não existem? É um santo, o teu general? O antigo soldado. Não é um santo, é um homem, como nós, como todos nós. Vicente. Mas, não há mas a meios mas. O que há é homens e generais. Ou se é por uns, ou se é por outros. O teu general, então, é perfeito. Nem sequer é português. Estrangeirado. Estrangeirado é que ele é. Gomes Freire será assim amado por uns e odiado por aqueles que temem perder os privilégios que só o domínio do poder concede. Será acusado, sem provas, de ser chefe da revolta liberal, estrangeirado e grão mestre da maçonaria. Perseguem-no por ser um soldado brilhante, idolatrado pelo povo. Numa outra passagem da peça, num diálogo entre o Principal Sousa e Dom Miguel Forjás, são nítidas as alegorias com a realidade portuguesa dos anos 1960. Se trocarmos a França de Napoleão pela Rússia dos sovietes, temos a alegação perfeita. Principal Sousa. Se um ministro de Deus é permitido odiar, se o senhor um dia perde o ódio que tenho aos franceses, veja, senhor Dom Miguel, como eles transformaram esta terra de gente pobre, mas feliz, num antro de revoltados. Por essas aldeias fora é cada vez maior o número dos que só pensam em aprender a ler. Dizem-me que se fala abertamente em guilhotinas
e que o povo canta pelas ruas canções subversivas. Dom Miguel. A polícia não chega para arrancar os pasquins revolucionários das portas das igrejas. O mundo parece estar atacado de loucura, reverência. Principal Sousa. Maior. É por isso mesmo. A nossa responsabilidade. Esta noite sonhei que nós, os governadores do reino, tínhamos sido destacados pelo Senhor para a primeira linha do combate eterno entre o bem e o mal. Temos uma missão a cumprir, uma missão sagrada e penosa, a de conservar no jardim do Senhor este pequeno canteiro português. Enquanto a Europa se desfaz, o nosso povo tem de continuar a ver no céu a cruz de Ourique. Este diálogo podia perfeitamente fazer parte de uma das lições de Salazar, ou de uma conversa informal entre o ditador e o cardeal Cerejeira, enquanto davam milho aos galináceos dos jardins de São Bento. Os governantes, após um processo eivado de hipocrisia e sofismas, é notável nestas cenas a forma como São Monteiro introduz nas falas das personagens o processo de distanciação, em que o contraditório vai incorporar o caráter histórico que a peça reflete, sem romantismos espúrios, prendem e mandam executar o general e os restantes conspiradores, através do processo mais humilhante, o da morte por enforcamento, que o povo a assistir, como se esse ato bárbaro fosse um festim. Para o poder, aquela execução constituía uma forma de aviso, de dissuasão para outros revoltosos, para Matilde de Melo, a mulher do general, e para os seguidores e amigos, como António de Sousa Falcão, era um modelo de coragem a seguir na luta pela liberdade. Vejamos o discurso entre Matilde e Sousa Falcão, que expressa muito do que acontecia nas prisões políticas da PIDE e os entraves que eram vividos pelos seus familiares. Matilde, como é possível que os outros todos possam falar com quem querem e só ele seja privado de ver os seus parentes e os seus melhores amigos? Sousa Falcão. Ao chegar a São Julião da Barra, meteram-no logo numa masmorra e aí ficou todo o dia, às escuras, até que, ao cair da noite, os oficiais lhe mandaram uma enxerga e 2 mantas, por piedade. Adoeceu, chamaram um médico que entendeu por vir a doença de o não deixarem barbear-se. Esta fala está imbuída de sarcasmo e é referência ao modo como os médicos das prisões do Estado Novo cuidavam dos presos políticos abandonados à sua sorte ou limitando-se a Estou quase a acabar. Recitar-lhes comprimidos que não produziam qualquer efeito, como nós na tropa que tínhamos o LM que servia para tudo. Mas a forma desumana como o general do exército português é tratado pelos birros de Beresford procede. Matilde. Mas que gente é esta? Sousa Falcão. O comandante do forte prontificou-se a estar presente quando o barbeassem. Não o autorizaram. Pediu admissão. Recusaram-lhe. Comunicou com Beresford e logo Dom Miguel Pereira Forjás escreveu ao general estranhando que ele comunicasse com um preso de Estado. Não lhe permitiram que escolhesse um advogado e nomearam-lhe um. Já tem a seu cargo 12 presos. Matilde, o meu homem que nunca lutou com gente desta, metido numa masmorra,
ele que se bateu sempre em campo aberto, preso como um cão. O general Gomes Freire e mais 11 companheiros, acusados de conspirar contra Beresford e o Conselho da Regência no poder, tornaram-se com a sua morte trágica nos grandes precursores do liberalismo português e permitiram denunciar a situação do povo que vivia na miséria e dependente numa estrutura social próxima do feudalismo, das esmolas que as classes dominantes entendiam conceder-lhes em troca de benesses celestiais. AAV. Infelizmente, ao luar, percebe-se facilmente que a componente histórica serve de pretexto para a denúncia das atrocidades praticadas pelo salazarismo, nomeadamente sobre a reação do regime aos acontecimentos históricos do início dos anos 1960 e a repressão que esse processo histórico gerou, tendendo a pôr termo à grande contestação social nos meios académicos castrenses. Vassalo e Silva rende-se desobedecendo às ordens assassinas de Salazar. E nos meios rurais, em defesa da jornada de 8 horas, Luís de Stal Monteiro de 8 horas. Pronto. Luís de Stal Monteiro disse, por ocasião da estreia de Felizmente ao Luar, que a peça foi uma espécie de espirro contra tudo o que me irritava em Portugal. A torpeza, a sacanice, a cobardia dos que se acomodam. O autor, também ele, perseguido e preso pela PIDE, denuncia assim a situação portuguesa durante o regime de Salazar, interpretando as condições históricas que anos mais tarde contribuiriam para a Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1974. A agitação e a conspiração de 1817, em vez de desaparecerem com medo aos opressores, permitiram o triunfo do liberalismo em 1834, após uma dura e longa guerra civil. Também as revoltas e a oposição ao regime das forças democráticas antifascistas durante quase meio século de consulado salazarista caetanista, a vez de serem uma cedência e uma abdicação perante a ameaça do terror e a mordaça cotidiana, fortaleceram a resistência que levou à implantação da democracia. Utilizando com mestria os mecanismos do processo de distanciação e o épico brechtiano, Stal Monteiro desenvolve ao longo de toda a peça uma análise demolidora na abordagem política de sentido marxista, os títulos, os sabujos, os traidores de classe, o poder quase hegemónico da Igreja, o obscurantismo, etc., e critica face à ação representada nos modos como reflete o ambiente social da época, criando substantivas analogias, orientando a sua especulação analítica para a percepção e a denúncia de formas de injustiça e de opressão, as sevícias, as prisões, a bufaria, o tarrafal, etc., que caracterizam e identificam a realidade social e política do país nos anos 1960. Temos, assim, um texto que metaforiza, utilizando os acontecimentos históricos de 1817, a realidade do país à época da sua edição. Não apenas pelo que revela e denuncia ao longo da ação, mas que se consubstancia no grito da personagem Matilde e na esperança que essa derradeira e sintomática fala pré-anuncia. Matilde. Julguei que isto era o fim, e afinal é o princípio. Aquela fogueira, António, há de incendiar esta terra. Adeus, meu amor. Adeus. Adeus, adeus. Olhem bem. Limpem os olhos no clarão daquela fogueira e abram as almas ao que ela vos ensina. Até a noite foi feita para que a visseis até ao fim, porque, felizmente, há luar.
Fui-me abaixo no final. Bem, eu tinha combinado com o Miguel, mas a minha voz já não está grande coisa, fazermos aqui no final uma ligeiríssima homenagem ao António Lobo Antunes. E lendo-vos aqui um dos seus, vou tentar descer isto sem cair, um poema que digo muito aos alunos das escolas onde vou e que tem sempre, vocês já conhecem, estás a rir, já conhecem o poema, e sobretudo quando eu o anuncio o poema. Como sabe, vai sair agora um livro póstumo de poemas do Lobo Antunes. Ele escreveu muito para fados, para cantigas e para o Vitorino. Há um disco do Vitorino só com poemas do Lobo Antunes, que são muito bons. E onde vem este? Então o poema tem por título: Todos os homens são maricas quando estão com gripe. Pachos na testa, texto na mão, uma botija, chá de limão, zaragatoas, vinho com mel, 3 aspirinas, creme na pele, grito de medo, chama a mulher, ai Lourdes, Lourdes, que vou morrer. Mede-me a febre, olha-me a goela, cala os miúdos, fecha a janela, não quero a canja nem a salada. Ai Lourdes, Lourdes, não vales nada. Se tu sonhasses como sinto, já vejo a morte, nunca te minto. Já vejo o inferno, chamas, diabos, anjos estranhos, cornos e rabos. Vejo os demónios nas suas danças, tigres sem listas, bodes de tranças, choros de corujas, risos de grilos. Ai, Lourdes, Lourdes, foi aquilo? Não é a chuva no meu postigo? Ai, Lourdes, Lourdes, fica comigo. Não é o vento a cirandar, nem são as vozes que vêm do mar. Não é o pingo de uma torneira. Põe-me a santinha à cabeceira. Compõe-me a colcha, fala ao prior. Pousa ao Jesus no cobertor. Chama doutor, passa a chamada. Ai, Lourdes, Lourdes, nem dás por nada. Faz-me tisanas e pão de ló. Não te levantes que fico só, aqui sozinho, a apodrecer. Ai, Lourdes, Lourdes, que vou morrer.